Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. O vídeo de hoje é muito especial e nós vamos conversar sobre O Retrato, que é o segundo volume da trilogia do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Para quem acompanha o Pensar ao Ler, sabe que eu estou lendo um destes livros por ano, um de cada vez, para que essa história esteja por mais tempo junto comigo. Ela faz parte de mim, faz parte da Laura que vocês estão enxergando aí. Eu já conversei com vocês sobre O Continente, que é o primeiro volume dessa trilogia. Eu vou deixar o link aqui em cima, nos cards, no box de informações. É um vídeo muito especial em que eu falo um pouquinho também da minha experiência como gaúcha, falo dos lugares, das cidades que eu já visitei. Tenho um carinho gigante por aquele vídeo, então assistam se vocês tiverem interesse. Vamos começar pelo Retrato, que é este volume 1 aqui. A gente vai começar o livro pelo final, pelos derradeiros dias do Dr. Rodrigo Cambará. A gente vai ter umas pinceladas de como foi o final da sua vida e depois dessas primeiras partes a gente vai ter propriamente o Chantecler, que é a vida do Dr. Rodrigo Cambará. Nós temos o começo da sua infância ao lado do Bill, que é o Toríbio, seu irmão, e também como a sua mãe morreu aos 13 anos deles, como foi viver sem a mãe, a Dona Alice, e ficar só então com o Licurgo e a sua tia Maria Valéria. O quanto esses dois também não se falavam, não se bicavam. Era uma relação realmente muito conturbada, assim como as dores que a Maria Alice carrega. E o começo então tem esse gostinho da infância. Já então, passando para quando o Dr. Rodrigo volta do seu estudo em Porto Alegre, ele volta para Santa Fé e a gente tem o começo da sua história, falando pelas suas palavras o que vai acontecendo com ele. Eu já preciso dizer para vocês que é um livro extremamente patriarcal, machista. O Érico Veríssimo quis retratar exatamente isso. O retrato, a figura do gaúcho, a figura do homem que habita essa terra, que é o pai da família, que é quem traz o sustento para os demais membros, que está sempre preocupado em suprir as necessidades da família, sendo esse o seu papel fundamental de provedor. E eu preciso dizer que eu fiquei com muita raiva em diversas partes, tanto deste livro, mas mais também no segundo volume, em que o final do segundo volume é extremamente odioso, porque envolve essa questão de como a mulher sofreu e ainda sofre nas mãos dessa sociedade machista e patriarcal, do quanto a gente precisa muitas vezes engolir as nossas próprias vontades, se esconder, se calar, parar de gritar ou não gritar por causa desse machismo, de toda essa opressão. E aqui a gente vê exatamente isso, o quanto o Dr. Rodrigo tem liberdade para ser um mulherengo, para mexer com qualquer mulher, para ter então diversos casos amorosos, inclusive depois extraconjugais, em que ele não se importa com a sua esposa que está cuidando dos seus filhos em casa e coisas horríveis acontecem por causa disso. E também não deixa de ser uma crítica do Érico Veríssimo. Eu não sei até que ponto ele quis que isso fosse uma crítica, mas eu enxerguei de uma maneira bacana o que ele quis construir neste segundo volume, em que acontece diversas coisas por causa desse machismo, desse eu quero essa mulher e ponto final, ela vai ser minha a qualquer custo, por qualquer consequência, que é o que o Dr. Rodrigo acaba fazendo. Enfim, indo para os outros assuntos, como a parte política do livro. Aqui a gente vai ter o Tite Trindade como intendente de Santa Fé, e ele é a oposição no caso do que o Rodrigo e o seu pai Licurgo acreditam. Eles se pararam de fazer parte do partido por diversos problemas que estavam acontecendo, e também pelas complicações das eleições, que tinha de um lado Hermes da Fonseca, que era republicano, do outro tinha o Rui Barbosa, que era civilista, Maragato, que era então este lado que o Rodrigo vai tomar partido do Rui Barbosa. Ele também vai criar um jornal que é a Farpa, para desbancar o outro que falava bem do Tite Trindade e do quanto ele se aproveitava das pessoas, do quanto ele usava esse método de voto de cabresto, de quanto ele usava do seu poder para intimidar as pessoas. E o outro jornal se chamava Voz da Serra. Então eles passam a competir, o Rodrigo passa a atacar a Voz da Serra, assim como a Voz da Serra ataca a Farpa e acaba atacando também a vida pessoal do pai
do Rodrigo, e isso acaba gerando também um desconforto gigantesco entre pai e filho, mas o Licurgo não deixa de estar ao lado do Rodrigo. Inclusive essas brigas acabam gerando um novo cerco ao sobrado, e dessa vez que vai ser impedido pelo coronel Jairo Bittencourt. Como a gente já teve no continente diversos cercos ao sobrado, a gente vai ter mais um. E é muito... Este primeiro volume eu terminei arrasada, com o coração fervendo, com a mente fervendo, extremamente emocionada, extremamente encantada pelo que eu estava vendo, e foi muito, muito incrível. Este primeiro volume eu me senti sem chão. Inclusive eu quero ler para vocês algumas palavras que eu escrevi há um ano atrás, quando eu li este livro. Não encontro meios de acalmar o coração, então corri escrever essas palavras. Como pode um livro mexer tanto no seu coração e na sua alma a ponto de te fazer romper em lágrimas, em soluços, em suspiros, em dores no peito, de tanta emoção e entusiasmo? Termino esta leitura com os nervos em pandarecos, com ímpetos de sair galgando sonhos pelo Rio Grande. Meu Rio Grande, meu chão, minha terra, meu alento, meu pampa. Minha casa, meu orgulho. O sentimento de pertencer a esse livro, o sentimento de fazer parte dessa história é maior do que eu. Como me faz sofrer, meu Rio Grande, com tantas mazelas e angústias, com tantas misérias que clamam por mudanças e socorro. Mas como te amo, meu Rio Grande. De coração aberto, de alma exposta, te elogio e declamo, seja por onde for. Érico Veríssimo, te aplaudo, te venero, te saúdo com paixão e memória. O que tu fez pelo povo gaúcho não será esquecido. Mestre, muito obrigada por esse presente e por ter feito meu coração bater mais forte. Seja de carinho, seja de dor, seja de esperança, seja de amor. Essas foram então as minhas palavras depois que eu finalizei o primeiro volume de O Retrato. Já falando um pouquinho sobre o segundo livro, eu tenho algumas ressalvas maiores, e como eu falei, essa parte do machismo fica ainda mais acentuada nesse segundo volume, principalmente com o que vai acontecer no fim do livro, que partiu meu coração de diversas maneiras diferentes. Eu fiquei arrasada com o fim de O Retrato, volume 2. Fiquei extremamente impactada, abalada, sem palavras, porque como os homens saem impunes, de como eles não estão nem aí muitas vezes pro que acontece, eles precisam manter a sua honra, precisam manter o seu status, eles precisam manter a sua vida normal, sem que essas mulheres, raparigas que eles encontram sejam importantes, signifiquem alguma coisa. Elas são relegadas a exatamente isso, a um divertimento, a um passatempo. Por mais que aqui aconteçam coisas horríveis no final, que também abalam o Dr. Rodrigo, isso não quer dizer que ele vai mudar a sua conduta, que ele vai ser um homem diferente, de isso aconteceu por minha causa, isso fui eu que fiz. E enfim, é muito complicado falar sobre isso, envolve diversas questões, mas eu fiquei muito abalada com o que aconteceu no final do livro. Este livro aqui eu brinquei deixando uma passagem lá no Instagram, que eu perguntei se a gente estava em 1910 ou em 2018, porque nós vamos ter aqui uma conversa. O Rubinho falava o seguinte, que era um amigo do Dr. Rodrigo: achava que o progresso não pode ser nunca o resultado do esforço coletivo, mas sim a obra magnífica de uma casta superior, a qual só poderá existir à custa do trabalho escravo das massas, cuja missão é mourejar a fim de que os super-homens se possam entregar ao cultivo do espírito, das artes e da ciência. Nietzsche preconiza, e nisso estou plenamente de acordo com o mestre, a formação do Estado militar. Isso mesmo, uma ditadura, insuportável sim para as classes inferiores, porque será preciso esmagar sempre todas as tentativas de insurreição das massas. O Brasil é um país novo e informe, que só poderá ser governado mediante uma ditadura de ferro. Essa casta superior não deverá de maneira nenhuma preocupar
preocupar-se com a educação das classes populares. O cultivo das massas pode prejudicar os objetivos mais altos do Estado, isto é, a formação da aristocracia. E isso é uma coisa que eu acredito muito, que é exatamente isso que os altos governantes sempre pensam, em não educar o povo. Se você não educa o povo, ele vota em você. Ele não sabe se você está fazendo a coisa certa ou errada, ele vota em você. E eu odeio demais, eu fiquei com uma revolta na hora de ler essa conversa, me senti extremamente revoltada, tanto que eu compartilhei isso no Instagram, de que hoje a gente tá em 1910 ou 2018, porque a gente ouve esse discurso ainda hoje em dia, e é um absurdo. Eu acho, Laura, um absurdo que uma ditadura vai resolver o problema do Brasil, que não educar as massas vai resolver o problema do Brasil. Isso nunca vai resolver nada. Isso só vai prejudicar ainda mais o povo e vai continuar prejudicando a nossa economia, a nossa política, enfim, tudo que envolve o Brasil. Mas quem sou eu, não é mesmo? A gente também vai ter o começo do futebol, a gente vai ter o movimento sufragista, que vai ser uma pequenas pinceladas que o Érico Veríssimo vai colocar pra gente. Assim como ele vai falar da morte do Tolstói, achei uma parte muito bonita. A frase famosíssima do "o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe", que ela foi falada indiretamente da seguinte maneira: "Pois eu", declarou Rodrigo, "sou liberal, isto é, um partidário da tolerância religiosa, da livre iniciativa, do livre pensamento, do respeito ao indivíduo. Acho que todos os homens nasceram iguais, e o que os torna desiguais são as circunstâncias em meio das quais crescem." A gente também vai ter o Brasil pelo governo do Hermes da Fonseca, no estado de sítio, tudo que vai acontecer durante o governo dele. A gente vai ter, já pulando para 1915, os primeiros automóveis em Santa Fé, e obviamente quem tem esses automóveis, os mais modernos, sempre o Dr. Rodrigo Cambará. A gente vai ter bastante esse contato com a medicina nos seus primeiros anos da República. Eu, Laura, que um dia serei médica, fiquei extremamente encantada com as coisas que li sobre medicina. E aqui a gente tem diversas contradições com o Dr. Rodrigo, porque da mesma forma que ele queria muito ajudar os pobres, ele tinha nojo desses pobres, ele tinha a repugnância de tratá-los pelo seu cheiro, pela sua mente que falavam tantas bobagens, e ele se sentia revoltado, queria muitas vezes que isso acabasse, mas ao mesmo tempo ele tentava ajudar essas pessoas. Ele fazia uma de pai dos pobres e levava alimentos, levava cobertores para essas famílias carentes que viviam nos bairros mais pobres de Santa Fé, e que ele fala que se cada um ajudasse um pouquinho, cada pessoa rica da cidade ajudasse um pouquinho, essas pessoas não estariam do jeito que estão. E falando também nessa situação de calamidade pública, do que vai envolver a política, enfim, tudo que o Dr. Rodrigo procura entender, procura compreender, está sempre por dentro das notícias. Vai ter a Primeira Guerra Mundial, ele se sente extremamente frustrado pelo que está acontecendo, ele muitas vezes briga com seus companheiros por causa que um é alemão e o outro é italiano, então tem esses conflitos entre eles. Inclusive, é uma coisa que realmente faz parte do povo gaúcho, é esse preconceito com os alemães e italianos que vieram para fazer parte dessa terra, que vieram para cá para plantar, para ter uma vida. Quem já estava aqui se sente muito ameaçado por esses estrangeiros. Inclusive o Licurgo, que é o pai do Rodrigo, fala muito que ele não gosta de nenhum estrangeiro, e isso reflete bastante na realidade do preconceito que existiu e existe até hoje. Assim como os italianos e os alemães também são muito preconceituosos com o povo que estava aqui, principalmente com os negros. A gente também vai ter a questão do contestado, ou a guerra do contestado, que vai acontecer entre Santa Catarina e Paraná, mas são pequenas pinceladas também, nada muito profundo. Bem na hora de finalizar o vídeo, tem alguém esgoelando uma motosserra. Bom, gente, eu vou tentar finalizar o vídeo por aqui. Eu teria milhões de outras coisas para conversar com vocês sobre o retrato, mas é um livro que precisa ser lido, é isso que eu digo para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, leiam, leiam. Faça como eu estou fazendo se você não tiver tempo de ler todos os 3 livros, que são gigantes realmente. Leia um por ano, leia um desses volumes por ano, que com certeza você vai ter algo gigantesco para se deliciar, para se apaixonar, para fazer parte de você, como o tempo e o vento faz parte de mim. Eu indico infinitamente esses livros. Eles são uma literatura que realmente faz parte da nossa história, faz parte do que nós somos, seja gaúcho, seja de qualquer parte do Brasil. Se você ler, você vai conseguir se identificar. E
Enfim, recomendo infinitamente, infinitamente, de todo o meu coração. Leiam O Tempo e o Vento, vocês vão se maravilhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aproveitado e me desculpem pelo final estar com esse barulho horrível de motosserra, mas está fora do meu alcance e eu realmente queria terminar esse vídeo hoje. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrevam no Pensar a Ler para receber os novos vídeos, não deixem de estar por aqui me acompanhando. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem o trabalho do Érico Veríssimo, vamos trocar ideias. Um beijo e até a próxima. Tchau!